Bom, hoje é o nosso último dia de aula, infelizmente, nosso último dia de encontro. Vocês estão me ouvindo bem? Alex, está me ouvindo bem? Hoje é o último dia de encontro, a gente vai falar sobre uma temática que não é novidade para a maioria de vocês, né? Falar sobre mídias sociais. Algumas coisas que eu vou trazer aqui, de repente, seja até novidade, mas a grande maioria não é. Até porque faz parte do nosso dia a dia. Eu falei durante quase o período todo, né, da aula sobre narrativas longas, né, narrativas que debandavam página. Falei um pouco de conto, que são até 5 páginas e tal, e falei de romance, que tinha 600 e poucas páginas. Mas hoje a gente vai falar com o advento da internet, algumas coisas mudaram. E uma delas é a escrita, né? A escrita mudou muito para atender essa demanda que é a sociedade moderna. Como a sociedade moderna tem muita informação, a gente tem a facilidade de ter muita informação em toda hora, em todo momento, em todo lugar, houve uma necessidade de reduzir. É claro que alguns poetas modernistas já pensavam em enxugar, né, a sua poesia, fazer as poesias cada vez mais concisas. História passou a ser uma mito. No Japão já existia uma modalidade chamada haikai, que também é poesia, né? Contar em poucas palavras uma história. Então, hoje a gente vive o que chamamos de era digital, né? Deixa eu fechar aqui. A era digital, ela surge com a internet, é uma das maiores revoluções depois da fábrica, né? Uma das primeiras foi a escrita, depois a imprensa, vamos dizer assim, a fábrica e agora a internet. A internet, ela modificou muito rapidamente, né? Eu vi aqui, fiz uma pesquisa em 1980, a internet toma aí o mundo, mas até então ela tinha esse poder, né, de comunicação, de estar em vários lugares, mas foi com a rede social mesmo que foi um boom maior de comunicação online e felizmente em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, né? Tendo conexão, é claro, né? A pandemia mostra que a internet não chegou para todo mundo. Ainda tem muitas pessoas, principalmente países pobres, né? Nem todo mundo tem tanta facilidade no acesso à internet, assim como a gente imaginou. Mas acho que no Brasil, eu já fiz uma pesquisa, acho que 70%, 66% das pessoas utilizam a internet. E a internet já tinha essa proposta de ter esse trabalho home office, né? Cada vez mais a utilização da internet, substituindo muitos trabalhos que antes era feito em uma empresa, hoje passou a ser feito em casa. Mas a pandemia só acelerou esse status, né? Que a gente está vivenciando hoje, a pandemia meio que acelerou. Hoje a gente está tendo uma aula online, coisa que a gente não pensava até o ano passado, embora já tivesse essa modalidade de aula remota não, de aula, como é que é? AD, né? AD à distância, de aula à distância. EAD. AD. Né? Já tínhamos esse planejamento, não para todo mundo, né? Porque é difícil dar aula para criança. Eu sei porque eu auxiliei, eu nunca dei aula para infantil, não, mas eu auxiliei aqui meu sobrinho em casa e vi as dificuldades do que é dar uma aula lá, tanto para a professora que está do outro lado, para quem está do outro, né, que é uma criança assistindo uma aula remota. Eu confesso que eu não sou muito adepta à aula remota, não. Eu gosto de estar na escola. Mas, infelizmente, a pandemia está aí, mais forte do que nunca, né? Infeliz coincidência, nossa aula corre num período mais complicado na sociedade brasileira, principalmente brasileira, com 2.000 pessoas morrendo todos os dias. Então, isso é lamentável para início. Então, a gente não tem muito recurso como... não tem outra forma de dar aula, né? Não tem como ter esse contato, porque a gente não tem vacina, enfim, coisas que fogem um pouco do nosso controle. Mas eu sei o quanto que é difícil, né? A aula remota para quem também acessa a aula.
precisa de internet, precisa de um espaço. Teve aluno que me confessou que não podia continuar porque não tinha internet, e a gente fica triste, mas vida que segue. Então, a era da internet, ela nos facilitou em muitas coisas. Uma delas é essa possibilidade de estar aqui no ensino remoto, né? De ter pelo menos um mínimo para a gente dar continuidade a algumas coisas que é importante, principalmente a educação. A educação, como eu falei, muitas aulas, né? Se a gente não exercita, a gente esquece. Fatalmente a gente esquece. Então, o mundo digital traz novas conexões, né? Podemos conhecer pessoas de outros países, oportunidade de expressão. Hoje eu vejo que tem pessoas que trabalham, que estão fazendo teatro remoto, nunca imaginaram que ia fazer, né? Mas tem uma modalidade de teatro, shows de música a partir, né, de transmissão também ao vivo, gente tendo que mais? Trabalho, principalmente, né? Não só do professor, mas outros trabalhos de escritório sendo feito em casa. Novos poderes, porque a internet é um poder, né? Ter internet, não ter internet pode ser um diferencial muito grande na nossa vida, né? Principalmente nesse momento, né? As pessoas, a maioria dos alunos que não tiveram condições de ter uma boa internet, porque não é só ter internet, tem que ter uma boa internet, se for usar os créditos do celular, vai acabar com o crédito rapidinho, então tem que ter alguma coisa que seja Wi-Fi, com mais megas, né? E agora a gente percebe, a gente já sabia, claro, né? Mas ficou bem mais visível, né? Que os alunos da rede pública tiveram um grande prejuízo com essa aula remota, né? Porque a grande maioria, né, não se planejaram, não se fizeram nenhum tipo falo do governo, né, que pudesse manter essa aula remotamente. Ainda existe coisas, acho que tem uma possibilidade de assistir aula na televisão, mas ainda eu acho complicado. Novas incertezas, né? Porque como é que a gente fica pensando, como é que ficam as relações mediante a internet, né? Como é que fica, né? A gente se conhece agora pela internet, eu adquiri nessa pandemia alguns amigos pela internet, às vezes um curso assim mesmo, remoto, como vocês estão fazendo. Também já fiz vários cursos remotos. E essa relação, e a necessidade do humano, do ser humano estar em coletividade, estar em contato com o outro, né? Eu acho que isso é o maior desafio. Como a gente lida com essa tecnologia? Então, a partir do computador é possível fazer muitas coisas, principalmente registrar histórias, que é o nosso ponto aqui máximo, nosso interesse, como contar a história. E a internet, a grande maioria é só isso. Quando você posta uma foto, você faz uma selfie e você posta e escreve um textinho, uma linha, duas linhas, você está contando uma história, né? E a gente já falou que as histórias também podem ser da nossa própria vivência. Então, o que acontece na internet é o seguinte: como existe muita gente produzindo, hoje em dia todo mundo, então cada coisa que você produz, imagine multiplicando isso, todos os seus amigos, todas as pessoas que existem no mundo. E a internet é um conjunto, é um mundo de histórias, muitas histórias potentes, lutando por um espaço de atenção, né? Aí fica aquela questão do like, né? O amigo que não te curte, aí você não curte o amigo, e aí você fica um pouco meio chateado, porque o amigo não curte sua foto, ou seu amigo está te cobrando que você não viu, enfim. Hoje, a grande economia se volta a esse mercado, né? A internet hoje não é mais um site de relacionamento. As redes sociais não são mais sites de relacionamento, são sites de empreendimento. É uma pena, mas é o que se tornou. Se for ver no Instagram, seu amigo vende. Se você for no Facebook, seu amigo vende. Ou está vendendo alguma coisa, ou está produzindo alguma coisa, ou está divulgando alguma coisa. E junto a isso, a vida dele. Então, meio que se misturou as nossas vidas com o nosso trabalho. Houve uma fusão. Isso está causando muito estresse. Muitas pessoas estão tendo síndrome do pânico, muita depressão, né? O nível de depressão aumentou, o nível de ansiedade aumentou.
devido a isso, a gente não tem mais esse espaço de encontro. E como a gente não está indo para a rua, a gente não está tendo esse encontro com as outras pessoas, esse contato, isso fica mais evidente, mais pesado, bem mais, é uma tormenta, né? Porque você está no site de rede social, onde você quer relaxar e você não tem esse espaço de acolhimento mais, que deveria ser um espaço de puro entretenimento, não é mais. Chega a ficar assim um pouco chato. Eu confesso que o meu site de Instagram não tem nada de relacionamento social. A maioria das coisas que eu posto lá tem a ver com o meu trabalho. Uma ou outra eu ponho sobre a minha vida, mas é raro. E no Facebook eu quase nem entro mais. Entro assim para ver alguma coisa, buscar uma informação de uma coisa. É interessante que eu acho que a maioria das pessoas nem entram mais assim, nem precisa mais ligar a televisão para ver jornal. Ali mesmo no Facebook, na internet, a gente sabe de tudo que está acontecendo, pelo menos de forma muito ruim e fragmentada, porque a gente não está se preocupando em de correr para entender a história, correr para realmente ler uma história, ler, se informar em lugares que sejam confiáveis, né? Esse é um problema da internet hoje, que são as fake news e as informações desencontradas. São tudo informações que aí você vê que é tendenciosa, tem um lado partidário, tem um interesse ali escusos, então realmente é um momento muito problemático, um problema muito delicado nas nossas vidas. Então, eu chamaria. Por que eu estou chamando isso? Isso é importante para quem está agora, porque muitos empregos que a gente viu aí vão ser, de uma certa forma, diluídos. Muitos trabalhos burocráticos que a gente ia para a casa das pessoas, a gente não vai mais. Então, serviços que existiriam não vão existir mais, né? Tudo vai ser substituído de uma certa forma pelo sistema remoto. Então, a gente vai falar sobre o capital emocional, os grande prêmio hoje, né? Se a gente for pensar em o que vale hoje socialmente, a mola de troca agora não é só mais o dinheiro, né? A emoção está em jogo, está em voga. Então, 3 grandes prêmios da vida: é ser compreendido, ser lembrado ou ser amado. E aí a gente tem os altos e baixos da vida moderna. O que é alto? O que sobe nessa relação, né, tecnológica? A tecnologia, né, porque a tecnologia facilita muita coisa. As opções de entretenimento, volume de informação, superficialidade e expectativa. O que é que desce? Afetividade, tempo disponível, capacidade de retenção, isso é muito importante, isso traz uma dificuldade muito grande para os alunos, profundidade e atenção. Falar um pouco sobre o microconto, né? Miniconto ou microconto ou nanoconto é uma espécie de conto muito pequeno, produzido para esta que tenha sido associado ao minimalismo, tá? Ou seja, o contar minimalismo significa uma tendência de falar do mínimo, o mínimo necessário. Embora na teoria literária ainda não se reconheça o microconto como um gênero literário à parte. Provavelmente isso vai mudar, com certeza. Se não mudou, ainda vai mudar. E fica evidente que as características do que chamamos de miniconto são diferentes de um conto pequeno. Claro, o microconto vai no máximo 50 palavras. No miniconto, há o mais importante, muito mais importante, é mostrar e sugerir, deixando o leitor a tarefa de preencher as elipses narrativas e entender a história por detrás da história escrita. O Walter Augusto Monterroso é apontado como um dos autores mais famosos do microconto, escrito apenas 37 letras. Aqui tem um microconto dele. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Veja aqui que existe o tempo, você entende a ação. E quando ele fala que quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá, significa que ele acordou bem, ainda estava lá, no passado, né? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Tem uma certa piada aqui, né? Um certo humor aqui. Aqui tem um site, né? O site que vai falar sobre o microconto. E o que eu tenho para falar aqui? Tem o Samir Mesquita. Eu fiz uma pesquisa sobre os mini-contos, microcontos, e um deles apareceu Carlos Seabra e Samir Mesquita, que é uns contadores de histórias aqui de microconto
brasileira. Existe até concursos de microcontos, sabe? Sites especializados para você publicar os microcontos. Isso é uma boa para quem não gosta de ter uma leitura muito longa. Uma das formas de se praticar a sua escrita é a partir de escrever pequeno. Eu acho que é mais difícil. Para mim é mais difícil escrever uma história de forma mais sucinta. Mas é o que as mídias sociais acabam nos impondo, né? As nossas redes, né? Você vai no Twitter, tem uma quantidade de X de sílabas. Você não pode, a gente chama de caracteres, né? Cada palavrinha chamamos de caractere. Então, não é tão fácil assim, né? De você contar uma história em tão poucas palavras e que essa história tenha assim, uma relevância, tenha uma estrutura narrativa. Alguns mantêm a estrutura narrativa, né? Que é o personagem, que é a ação desse personagem quando e onde, né? Você vê aqui no enterro do Samir. Enterro, apenas o coveiro apareceu. Já estava morto há muitos anos para a família, né? Você vê, bem interessante esse ponto aqui. Ri muito. Primeiro, em vez de não tem assim, o personagem é a própria profissão. Isso já facilita muito, né? Já traz umas características já específicas. E a situação no enterro, e é interessante que ele conclui que como ninguém apareceu, ele já estava morto, né? Ele não tinha muita importância. A sua história não tinha muita importância para ninguém. Então ele morreu, não apare... só apareceu o coveiro, ou seja, não apareceu ninguém. Já estava morto, muito anos. Então você tem aqui o tempo, o local, o personagem e o que aconteceu. O outro aqui meio interessante. O androide saiu da fábrica e viu os humanos em greve lá fora, mas não estava programado para entender o que acontecia. Isso aqui tem uma crítica bem interessante, né? Android, então é um robô, uma tecnologia, saiu da fábrica, então ele substituiu o trabalho dos seres humanos, e os humanos estavam lá fora fazendo greve, ou seja, reivindicando seus direitos. Só que, como ele é um robô, ele foi programado para não reclamar, né? Para não correr atrás de nada. Ele tem outras necessidades que não são as necessidades humanas. Esse daqui é bem interessante também. O careca. O careca apaixonado suava tanto ao luar daquela noite de verão que a namorada podia ver todas as estrelas em sua calva lustrosa. Bem engraçado. Careca apaixonado. Aí tem uma relação de humor e uma relação também de uma história de amor, né? Que ele estava nervoso, né? O casal de viajantes do tempo brigou feio, separaram-se. Ela foi para antes dele nascer e ele para depois dela morrer. Era um sujeito tão atrasado que sua sombra só ficava embaixo dele quando começava a anoitecer. Também é uma outra bem engraçada, bem interessante. Mas perceba que eles se referem, né, dos personagens por personagens tipos, tá vendo? É o coveiro, é o morto, é o androide, é o careca, são os viajantes, o sujeito. Então ele tem um personagem tipo, até porque eles não têm tempo para trabalhar tanto a apresentação do personagem, que eles utilizam o personagem tipo. Outro aqui interessante, existe também gênero do terror. Então, dentro do microconto, você pode narrar uma história. Geralmente, a história de humor que funciona mais no microconto. Mas pode ser uma história de amor, pode ser uma piada, pode ser também uma história de terror. Eu vi um grupo que só contava histórias de terror em poucas palavras. Acordei à noite e quando fui acender a luz, havia outra mão no interruptor. Bem interessante, né? Blog. O blog foi uma das primeiras expressões assim que eu me lembro quando a internet surgiu, né? Só falava de blog, saiu muitos sites de blogs gratuitos, mas eu confesso, eu cheguei a fazer um blog para mim como uma forma de diário, né? Antigamente a gente tinha diário, mas de anotar algumas histórias, algumas ideias minhas no blog. Não deixei ele aberto, mas não publicava. Poxa, mas o blog que eu fiz era tão antigo que o site foi vendido e eu perdi tudo que eu tinha. Fiquei bem chateada. Hoje não faria nada no blog, não. Botaria algumas coisas minhas salva na nuvem, no Google Drive, que é mais seguro. Mas tem uns outros aqui que são mais... acho que o meu blog também era
era antigo e não era nacional, não. Era estrangeiro. Se bem que a maioria não é. Aqui estou vendo o WordPress, Tumblr, blog, todos gratuitos. O blog, antigamente, surgiu com essa ideia de um diário de bordo. Enfim, mas as pessoas foram especializando os blogs, né? Hoje os blogs, geralmente, que você tem uma empresa, você faz uma espécie de blog, né? A gente chama assim, cria um site para minha empresa. Na verdade, você está criando um blog. Porque o que tem? Geralmente é uma temática. Você vai criar um blog? Eu quero criar um blog numa temática que é só poesia. Vou criar só uma poesia. Vou fazer um blog dando dicas de beleza. Vou fazer um blog dando dicas de culinária. O blog sempre tem uma temática. Se você for fazer um blog assim meio bagunçado, sem saber um objetivo específico, eu acho que não atrai muito as pessoas que gostam de acompanhar blog. Eu acho que as pessoas acabam acompanhando, mas é geralmente assim um link, né? Você está no Facebook, aí tem uma novidade, ou você vai buscar alguma coisa e você encontra no blog. Por exemplo, nas minhas pesquisas, eu encontro muitas informações em blog, né? Se eu quero saber de alguma coisa. Por exemplo, esse é o próprio blog explicando sobre o blog. Eu fui fazer pesquisa de blog para ter a descrição, né? A descrição do que seria um blog, embora eu soubesse que era um blog, eu não tinha descrição. Então, digitei lá no Google e ele me apareceu um blog explicando o que é blog. E tem blogs ensinando como você faz um blog. Então, é muito simples. Aqui vem dizendo aqui webblog, que surge da união dos vocabulários da web, log, diário de bordo, que é exatamente isso. O blog seria você todo dia lá postando alguma coisa, falando, se expressando sobre política, sobre educação, sobre o que você quisesse trazer como temática. Só que hoje o blog ele tem mais assim um vínculo de empreendimento, né? Porque você vai criar um blog, né? Escrever, às vezes, pode ser complicado para algumas pessoas. Tem gente que tem uma facilidade de dar uma bicha escrevendo, mas, de qualquer maneira, você tem que trabalhar a escrita. Você não vai botar qualquer coisa na internet, né? Você tem que trabalhar o que você vai escrever, como você vai escrever, qual é o seu público-alvo, o que você pretende com isso. Então, você tem que ter um objetivo e tempo para sentar em frente ao computador para escrever um blog. Então, também tem a questão do tempo. Como é que é o seu tempo? E muitas vezes a gente trabalha de 8 da manhã, sei lá, até 5, 6, 7 da noite, você não tem muito tempo para sentar e escrever um blog, né? Até porque você tem que botar a imagem, você tem que trabalhar o texto, enfim, tem umas especificidades, é mais para quem trabalha com isso. Quem é mais jovem, tem um tempo mais livre, né? Pode começar testando a sua escrita a partir de um blog. E hoje a gente tem outros tipos, eu acho que tomou um pouco o lugar do blog foi o Facebook, né? Quando você abre o Facebook, o que você está imaginando hoje? Aí você ali, no seu mural, você pode expressar o que você quiser. Eu acho que tanto o Twitter quanto o Facebook tomaram esse lugar do blog. Então, se você for escrever porque você quer só se expressar ou porque você quer só deixar sua opinião para todo mundo veja, você não precisa necessariamente fazer um blog, né? Eu acho que o Facebook ele tem esse aparato mais simples, que ali você pode tanto falar um dia que você fez um passeio especial, você quer comentar sobre esse dia, coloca ali a foto. E aqui dali vai mais rápido para os seus amigos, porque está todo mundo numa rede só, né? Já está ali, já faz parte do seu grupo, você não precisa ficar correndo atrás de leitor, né? Já está ali, os seus leitores são seus amigos. Então, acho que isso meio que facilitou. O blog está mais agora voltado para especificidade, sabe? De pessoas que trabalham mesmo com informação, que está com o objetivo de criar um jornalzinho, ou que abre uma empresa e quer colocar no site informações dessa empresa. Uma outra coisa que está surgindo e surgiu na internet são as redes de fanfiction ou fanfic. É uma área assim bem interessante, que são páginas criadas pelos fãs, né? A pessoa é fã do Harry Potter, eu vi, tem muito fanfic de Harry Potter, mas tem N personagens, né? Então ele surge a partir de um fã que gosta de um determinado personagem, e aí eles se uniram virtualmente dentro de um fandom, a gente chama de fandom, dentro de uma comunidade específica,
que começa a escrever histórias para os seus personagens. Por que acontece? Às vezes a pessoa gosta tanto do personagem, mas aí é uma série e aquela série meio que finaliza. Ou é um filme que se finaliza, né? Porque o filme ele tem um final. Por mais que crie uma trilogia, 4, 5 versões ou 6 versões sobre o mesmo filme, aquilo se esgota. Né? Para o grande público, para a grande maioria, aquela temática meio que se esgota. Mas para quem é fã de Harry Potter, para quem é fã de determinado personagem, dá uma certa saudade, né, de encontrar aquele personagem. As pessoas criaram uma outra forma de homenagear o próprio personagem, que é eles mesmos criam histórias para os seus personagens que eles são fã. E é bem interessante, porque surge... Não é uma coisa original, existe muita questão em relação à autoria, né? Tem autor que não gosta, detesta esses tipos de fanfiction, porque tira, de uma certa forma, a autoria dele, mas tem outros que levam de boa, acham que é interessante, que isso ajuda a divulgar ainda mais o personagem, fortalece o personagem dele. Mas tem uma questão aí bem interessante sobre direitos autorais. Então, eu já expliquei, né? Ficções criadas pelo fã, aí as histórias podem ser romance, série, filme, uma relação amorosa, enfim. Olha, é um mundo. Eu entrei para pesquisar, fiquei bastante impactada que tem, assim, gêneros específicos, enfim. Vale a pena correr atrás. Para quem gosta de escrever, eu sou fã de personagem tal, entrar nessas comunidades para entender. E existe até páginas que você pode escrever para determinado fã. Já tem grupos formados, né? Você não precisa necessariamente começar você sozinho do zero. Você pode entrar num grupo e fazer parte desse universo. As histórias criadas pelos fãs podem estar relacionadas tanto ao universo ficcional, ou seja, de repente você não quer o Harry Potter. O universo ficcional dele é uma escola, mas é uma escola de bruxo. Então, se você gostou desse universo ficcional, não necessariamente do personagem Harry Potter, você pode criar outros personagens dentro desse mesmo universo. É que eles chamam de canon. Além disso, existem diversos subgêneros, e aí você pode criar subgêneros dentro desses canon. Então, o canon seria a base do universo do personagem. Tem esse personagem aqui que fala sobre... é aqui, ó, fanfics. Até mesmo os personagens têm medo de alguma coisa que as pessoas fazem com ele, né? Uma certa ironia. O que será que o meu autor vai dar conta da minha vida, né? Como é que o autor... Eu já vi filme e histórias assim de personagens que ficam dialogando com o próprio autor, pedindo para que ele mude a sua própria vida. Bem interessante. Ó, universo alternativo, né? Aí eu vi isso aqui, ó, do The Best Harry Potter Fanfiction. Eles mesmos criaram o livro, né? A capa de livro, provavelmente virtual, não é nas lojas, em um Wattpad. Wattpad é um site que eu vou falar para vocês aqui, que é um site onde encontra vários tipos de histórias. The Best Harry Potter Fanfictions. Então, aqui o autor às vezes cria um codinome e tal. Universo alternativo, aí também tem uma questão assim, algumas siglas são em inglês. A AU refere-se a uma história que se passa no universo diferente do canon. Este universo pode diferir de 3 modos, tá? Então, você também pode só pegar o personagem e levar ele para um outro universo, né? O universo de uma escola de bruxos. Você pode levar ele para um outro universo. A gente chama de universo alternativo. Ou AR, realidade alternativa. Nesse tipo de fanfics, apesar do mundo ser o mesmo, alguns dos fatos básicos são diferentes. Por exemplo, como se em Harry Potter o Harry nunca tivesse ido a Hogwarts, que é a cidade dos bruxos, né? AT, linha do tempo alternativa, se refere a fanfictions que ocorrem em outra época, que não seja a história original, ou então quando a própria linha do tempo é alterada. Você pode pegar a história do Harry Potter e contar a história da mãe do Harry Potter, do pai do Harry Potter, como eles se conheceram, entendeu? E trazer, então necessariamente não precisa ir para a cidade dos bruxos, pode ser uma coisa bem antes. AEH, todo mundo, é usado em fanfics, onde os personagens não humanos na história original são descritos como humanos. Por exemplo, se os animais de Nárnia fossem todos humanos. Em Nárnia, né, tem um leão, tem vários personagens, os animais que falam. Eles são tratados como humanos, são personalizados. Mas nessa história ele ganharia, de repente, um corpo humano, ou mais ou menos isso. O que a gente vê hoje, não na internet, mas
no cinema é uma possibilidade de crossover, né? Onde os personagens de uma história se misturam com outros. Aqui a gente, um exemplo aqui, o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro, acho que a Viúva Negra, o Hulk. Eu não sei, esse daqui, eu não sei quem é. Quem é, Alex? Esse rapaz aqui, o negro aqui de... Não me lembro mais o nome. Acho que... Hã? É o que tá com... Tem o de óculos e o outro de topo no olho, não sei quem são. Um é um arqueiro, que é o de óculos. O arqueiro. Gabriel Arqueiro. E o outro é o Nick Fury, que é meio que o chefe. Eu sei que eu vi o filme, mas eu não me lembro muito do personagem. Então você vê que o Hulk, todos esses personagens, eles tinham suas próprias histórias, seus próprios dilemas, seus próprios vilões. E aí há uma junção, né, dessa marca, e eles criam histórias, criaram Vingadores, que foi juntar todos esses personagens numa história só. A gente chama de crossover. Um outro modelinho é o shipping ou shippar. Shippar é trazer personagens de histórias diferentes e criar um casal. O casal mais conhecido dentro das fanfiction é a Sakura e o Naruto, que são de histórias totalmente diferentes. E aí junta esses dois mangás. Acho bem interessante essa possibilidade, né? Então, é um universo bem criativo, né? Porque bem criativo, mas também trabalha naquilo que a gente vem falando, né? De pegar personagens que a gente não cria do nada. Primeiro, a gente não cria do nada, né? A gente sempre tem uma história a ser baseada. Isso é muito importante. Que você pode sim pegar você pode sim partir de um universo seu, vampirizando os personagens, né? Eu falei assim, você pode pegar os personagens X, Y que você gosta e vampirizar esse personagem, colocar esse personagem numa relação em que você consegue extrair dele aquilo que é interessante para aquilo que você está criando totalmente novo. Então, a gente não precisa descobrir a roda, a gente não precisa iniciar um personagem totalmente do zero. E é aqui que entra a pesquisa, né? O trabalho de um escritor também é um trabalho de pesquisa. Você vai criar uma história de super-heróis. Tem um monte de histórias de super-heróis. Você vai buscar essa informação no livro, né? Nos livros, principalmente nos quadrinhos, na internet, né? Em biblioteca, seja lá onde for, né? Vai pegar personagens da vida real, né? Vamos dizer que você cria um personagem que você teve uma ideia a partir de um noticiário de jornal. Então, você pode criar um personagem a partir de um noticiário de jornal e trazer nele elementos fantásticos, né? O Thor, por exemplo, é um personagem da mitologia nórdica. Então, assim, os personagens não surgem do nada. Eles podem vir dessas relações, que é uma relação bem criativa. E quando você faz isso aqui, quando você shippa, né, a Sakura com o Naruto, dá uma história totalmente diferente, né? Você vai aproveitar o que ali? Você vai aproveitar a personagem, mas você pode trazer novas nuances, porque ela está num novo universo, num novo desafio, numa outra jornada. Aqui é a plataforma que eu falei que você pode criar as histórias, é o chamado Wattpad, tá? A plataforma de história mais amada do mundo. Wattpad. Essa daqui eu vou deixar aqui o link para vocês. Futuramente vocês podem acessar esse link. O Wattpad conecta uma comunidade global de 90 milhões de leitores. Olha só que interessante. Leitores e escritores. Você pode entrar no Wattpad tanto para ler quanto para escrever. A tua história original pode ser o próximo grande sucesso. Lá no site do Wattpad, ele faz essa convocação para que as pessoas escrevam histórias. E ali no Wattpad tem muitas pessoas que acabam sendo descobertas como escritores e tem ali, né, um editor que também é fã e tal, vê a sua história, acha bacana, tem bastante visualização, opa, vamos publicar essa história. O Amazon tem a autopublicação. Quer dizer, você hoje em dia também você não depende só do editor. Antigamente você dependia de um editor, levar lá sua historinha, pegar a sua historinha, botar debaixo do braço, ir lá no editor e falar assim, poxa, quer publicar essa história? Aí tinha que convencer o editor que essa história era muito boa para ser publicada. Hoje não, hoje existe a autopublicação. O próprio Amazon tem isso. Eu escrevi uma história, acho a minha história muito boa, vou lá no Amazon, eu não sei quais são os procedimentos, registro a minha história e publico a minha história. Não passa pelo crivo, né,
é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Geralmente as histórias não passam por um crivo de editor. Isso é bom porque você não depende de ninguém para você publicar a sua história. Por outro lado, quando uma história passa pela mão de editor, existe uma certa legitimidade nessa história, né? Alguém leu, alguém gostou e alguém relevante vai publicar essa história, sem contar que aí passa na mão de um editor, ele vai, às vezes, ajeitar certos erros de ortografia. A autopublicação, infelizmente, como é autônomo e tal, vem com muito erro de gramática, né? Que não passou na mão do editor, às vezes é assim mesmo, que você está escrevendo uma história, você está empolgado, come uma letra ou outra lá, você vai na empolgação também. Existe o trabalho do escritor, reler, melhorar aquele texto. Tem texto que fica confuso, às vezes você pode ser mais sucinto, você pode ser mais direto naquela temática, não precisa enrolar tanto. Então, assim, às vezes, quando passa na mão de toda uma pessoa especializada, ela vai meio que melhorar, lapidar o seu texto, né? Vai poder ali colocar numa formatação bacana, na gramática normativa, né? Na gramática normativa significa dentro da língua portuguesa, dentro do padrão da língua portuguesa, né? Aqui eu já falei, né, que eles são revelados e tal. Então, e dentro desse Wattpad tem história de terror, tem os fanfictions, mas tem histórias autorais, não tem somente fanfiction, né? Tem todos os gêneros que você possa imaginar e tem os grupos de fanfiction também, acabam publicando aqui. Outra forma de publicar as histórias no mundo moderno são os YouTubers e os influencers, né? São as pessoas que, a partir de um vídeo de um minuto, hoje a nossa câmera proporciona muito isso, né? Uma câmera de celular, né? As pessoas que, né? Já tem até aquela iluminação que chama Ring, né? Que é uma iluminação, você percebe que quando os youtubers estão falando, fica aqui na bolinha preta aquela coisa branca né, nos olhos dele, né? Porque está trabalhando com aquele anel, precisa iluminar bem o rosto, e faz as suas peripécias, que pode ser contar uma música, pode cantar um rap. A rapper MC Sofia, estou trazendo ela aqui, mas ela já tá adulta já, ela já não tá mais essa criancinha, mas ela começou bem novinha, com 9, 10 anos, fez um rapper, falando sobre o cabelo, sobre preconceito, sobre racismo, e ganhou um boom na internet, né? Milhões aí, não sei quantos seguidores, não cheguei a contar, mas isso deu um up na carreira dela, de forma que ela conseguiu entrar para o mercado, né? Ganhar dinheiro com isso, a partir de um vídeo simples na internet, né? Hoje eles chamam de videomaker, né? Vídeo de 1 minuto, vídeo de 2 minutos, 3 minutos, isso é muito comum na internet agora. Faltando aí, aquilo, mesmo que você venha fazer um vídeo, a gente tem que planejar antes de fazer qualquer coisa, né? A MC Sofia, ela foi de uma certa forma, alguém ali meio que produziu, alguém ali, pai ou a mãe, não sei, pensou, né? Não simplesmente ligou a câmera e fez qualquer coisa. Houve um planejamento, isso é importante. Planejar o que você quer falar, o que você quer falar com quem, né? São coisas importantes a ser decididas, né? Você tem que meio que dar uma cara, né? Você tem que dar a sua assinatura. O que você quer, o que você pretende com isso. Até quando você escreve uma história, né? Você também está pensando nisso, né? É claro que escrever uma história é super divertido, mas no fundo, você também... Pô, por que eu estou escrevendo essa história e não outra, né? O que essa história me pega? Às vezes a história tem muito a ver com você, com o seu estilo, com a sua própria história e a sua vivência no mundo. Então, surge como pode começar com uma brincadeira, mas pode ser coisa de gente séria, pode ser coisa de gente grande aí, pessoas pensando em realmente entrar no mundo corporativo do audiovisual. Por exemplo, Porta dos Fundos, que é um grupo aí que está bombando na internet, e que surgiu com essa proposta. Foram 5 amigos que pensaram, vamos construir um canal aí no YouTube, piada, como é? E eles discutiram, planejaram o formato, lançaram, e quando eles lançaram, teve uma grande aceitação, e aquilo ali bombou na internet, e hoje o Pochá, ele volta para televisão, né? A partir de um programa de internet. Acontece muito isso. Às vezes a pessoa
não tem visibilidade em nenhum canal, faz o canal no YouTube, ganha grande notoriedade, e essa notoriedade, a televisão tem interesse de ter pessoas que vá para a televisão, que já tem um certo público, para ela é uma grande vantagem, né, que ela já tem um público um público para aumentar a sua audiência, vamos dizer assim, e o Porchat ganha um canal na TV paga a partir de um canal que ele criou no YouTube, que é gratuito, entendeu? Totalmente gratuito. Então, o Porchat consegue fazer essa linha inversa, como a MC Sofia e outras, e Felipe Neto, Luca Neto, e N outras pessoas conseguiram a partir de uma repercussão na internet. Mas o que eles fizeram? Eles planejaram o que eles queriam e aonde eles queriam alcançar. Então, tinha gente ali pensando em marketing, com certeza. Tinha algumas pessoas pensando em marketing. Você que vai criar um videozinho, você tem que ter um hábito de criar toda semana. Não adianta você criar uma semana sim, uma semana não, que isso não, segundo alguns estudiosos de marketing, isso não dá engajamento. Tem que ter uma certa regularidade. Então, é bom você planejar, de repente, fazer 5 ou 6 videozinhos antes de lançar o primeiro na internet. Ou não fazer muito, fazer pelo menos 3, para ver se isso vai funcionar. Se isso funciona, se isso está legal, opa, lanço mais 3, mas eu vou ter que fazer mais 4, mais 5, para que isso se torne uma rotina, para que as pessoas cada vez mais me conheçam e entrem no canal. Agora existe também, pensando que isso também é uma rede que está sendo pensada por quem criou essa rede, né? Porque hoje tem os algoritmos e tem algumas publicações para elas serem divulgadas na internet, impulsionadas, que chamam o Facebook e o Instagram, você tem que pagar um dinheirinho para eles. Também tem as suas limitações. Não vamos nos enganar, achar que vamos criar um vídeo hoje e vai ter 1 milhão na nossa rede. Não é assim. Existe todo um processo de marketing também, de estudo. Mas você pode começar pequeno, testando, aprendendo e desenvolvendo a sua técnica. Você é mais do humor, você é mais da crítica, você é mais do drama, se conhecendo também como artista. Porque, no fundo, é isso. Somos todos artistas. O TikTok virou um fenômeno no mundo, né? O TikTok foi um dos primeiros, acho que é japonesa, né? Alcançou a marca de 1 bilhão de downloads. Provavelmente agora tem mais. Em celulares Android e iPhone. E a popularidade superou o Instagram, o Facebook nos Estados Unidos. Por isso que o Instagram depois lança outro. A plataforma é grátis, isso é importante, né? A plataforma é grátis. Mas quem é que paga pela plataforma? A gente tem que pensar, nada é grátis no mundo. Quando a gente diz que a plataforma é grátis, provavelmente vai ter outros adendos que não são grátis. Geralmente você dá seus dados ou você acaba vendo muita propaganda, entendeu? Que são as redes corporativas acabam, ter 1 milhão de downloads, ter 1 milhão de usuários, poxa, eu vou ajudar o TikTok a ter mais 1 bilhão. Como é que eu faço? Eu vou dar dinheiro para os empresários do TikTok para desenvolver melhor o produto, para manter o produto, enfim. Quem criou o TikTok está hoje bilionário, assim como quem criou o Facebook. São milionários. A plataforma serve para a gravação e dublagem de vídeo e humor curtos, além de permitir que o usuário interaja entre si, siga perfis curtos. Então, tem essa questão do seguir, né? Você entra numa plataforma, né? O Instagram, você vai adicionando seus amigos conforme você vai seguindo seus amigos, né? Você vai procurando, eu vou seguir fulano, fulano te segue, né? E aí vocês entram numa rede. No Facebook, você convidava alguém e essa pessoa aceitava automaticamente você, tanto via as publicações dele, quanto ele via suas publicações. Hoje, no Facebook, existe um programa que eles fazem um filtro das coisas que você gosta. Por exemplo, se você está procurando tênis, ele anota aquilo ali como informação e depois, mais tarde, quando você entrar no Facebook de novo, tá aquele tênis que você estava caçando. Então, eles meio que filtram o seu perfil, entendeu? Então, eles filtram quem mais você curte, quem mais você fala, quem mais você tem uma certa conexão, que coisas que você gosta, o que você segue, quais são os grupos que você usa. Você entra em grupos de cinema, você entra em grupos de quadrinhos, você entra em grupos de poesia, de música, que grupos eles meio que fazem um perfil do usuário e acaba trazendo
só visibilidade sobre aquele perfil, que às vezes acaba sendo chato, né? Que você não consegue ver todos os seus amigos. No máximo eu consigo... As minhas publicações hoje, por exemplo, devem alcançar no máximo 20 amigos meus. Eu tenho 500 e pouco amigos na minha plataforma de Facebook. Eu tenho certeza que 500 pessoas não veem não veem a minha publicação. Não veem mesmo. Assim como eu não vejo a publicação de todo mundo, né? Então, assim, o programa que tinha uma certa, vamos dizer, que era mais, tinha uma liberdade ali, tinha uma propagação maior, hoje não tem. Se você quiser uma propagação maior das suas publicações, você tem que pagar. Então, é grátis, mas com essas restrições. O mundo dos memes, meme chat digital. Gente, o meme é o queridinho da internet. Existe já um museu do meme. Tem muitas pessoas, tem muitos estudiosos da área da comunicação que fizeram um site onde eles chamam Museu do Memes. Todos os memes de grande notoriedade, grande visibilidade, acabam parando no Museu dos Memes. E é muito interessante isso. E isso vira como gera dados, que são dados, e muitas pessoas que pesquisam comunicação vai para dentro desses dados pesquisar aquilo que eles querem. Olha que interessante. Então, assim, cria-se o meme, mas o meme não fica perdido no mundo digital. Já tem pessoas fazendo catalogação desses memes para estudos posteriores. Assim como gente também de internet, as pessoas, tem gente que estuda sobre isso mesmo, tentando entender o mundo a partir dessas tecnologias. É muito louco isso. O termo é muito utilizado no mundo da internet, refere-se à viralização, já falei. Pode ser uma música, uma imagem, uma ideia, uma música que se espalha entre usuários rapidamente, ou seja, você cria um meme. Esse daqui, por exemplo. Olha, mãe, o menino do TikTok. Não olhe para ele, meu filho. Não quero que você se influe. Filho, tarde demais. Mãe, oi, Letícia, né? Esse oi, Letícia, né? Um rapaz fez um vídeo sobre Letícia, uma história de amor, de um garoto que vai chavecar, né? Que vai abordar uma menina e essa menina se chama Letícia. Aí ele fala, oi, Letícia, né? Eu queria falar não sei o quê. Aí chama ela para tomar um café. Viralizou o vídeo dele. O interessante do viralizar o vídeo dele é porque outras pessoas começam a a fazer outras histórias sobre Letícia, de outros ângulos, de outras perspectivas. E nisso bombou, não só a história dele, como a história de outras pessoas falando de Letícia e tal. Aí tem uma versão feminina, tem uma versão masculina, tem uma versão que zoa, tem uma versão que é mais romântica, outra menos romântica. E é muito interessante isso, porque tem essa relação do fanfiction, né? Que é você ver uma coisa interessante e você refaz aquela coisa interessante sob a sua perspectiva. No Rios acontece muito isso. Já chegamos aqui no nosso horário de 10h05. Quem quiser entrar no Museu do Meme, vou botar o link lá, né, no chat. Quem puder aqui dar uma olhadinha para ver como é que é o Museu do Meme, é interessante. Tá ok? Mas vamos dar nosso intervalo, que são 10h05. Vamos voltar aí mais 15 minutos, 10h20, certo? Retomamos aqui a nossa história, de novo, da charge do meme, já falamos sobre isso, né? Continuamos, deixa eu retornar aqui, né? Então, o meme é um gênero que surgiu aí a partir da internet, em que existe uma imagem, uma temática, e há uma brincadeira, tem sempre uma relação cômica que viraliza. Por exemplo, aqui, olha, mãe, o menino do TikTok. Não olhe para ele, filho, não quero que você seja influencie. Aí, filho, tá demais, mãe. Oi, Letícia, né? Eu expliquei mais ou menos a história de Letícia. Os memes podem ser feitos num programa do Canvas, né? Ou Meme Mania. Quer dizer, existe um aplicativo que te ajuda a criar memes. Então, assim, você vê uma situação e você cria uma relação cômica com ele. Aqui tem 3 memes interessantes, né? Um que está relacionado ao Fiuk, o Fiuk virou essa semana a temática dos memes, né? Eu sei que você diga, alto e claro, diga, homem branco privilegiado.
brincando aqui com o Crepúsculo. O Seu Madruga também é um meme muito utilizado, a figura do Seu Madruga é muito utilizada. E algo sempre é uma figura interessante, algo que é de conhecimento do público, e depois essa relação, e aí vem uma frase que brinca com isso, né? Melhor estímulo para estudar, lembrar que você é pobre, lembrar que sou pobre. Aqui tem um gatinho, meu estômago dói. Vou olhar no Google. O que eu tenho? Google. Sua tripa estourou. Aí fica com essa carinha aqui triste. Então é bem engraçado essa relação. Então no Instagram, como concorrência aos TikTok, né? Porque a nossa economia é economia de busca de atenção, então o Instagram criou, né, o chamado Reels, que é muito parecido com o TikTok. E lembrando que Instagram, Facebook e WhatsApp são da mesma rede. Então, eles têm como objetivo ganhar o monopólio, né, da atenção das pessoas. Então, assim, porque tem patrocínio e, enfim, eles ganham muito dinheiro com isso. Então, quanto mais usuários aderirem ao produto deles, melhor. Então, o Instagram no Reels é um recurso de história que permite gravar vídeos criando ou usando áudios, efeito, dublagem, né? O que acontece, que eu vejo muito, às vezes é uma situação, uma dublagem, assim, um recorte de um filme que é engraçado, um recorte de uma situação que aconteceu na semana que é engraçada, e a pessoa dubla essa situação e faz uma brincadeira com isso. Então é bem legal porque você pode meio que aqui você aprender de uma certa forma ir se profissionalizando e ali testando, buscando meios para você, de uma certa forma, conseguir atenção, né? Como é que eu consigo engajar? E também o Rios também hoje é também para quem trabalha profissionalmente, usa o Instagram de forma profissional, o Rios também é um aplicativo que serve como criação de portfólios, entende? Então, você já está indo para um lado mais profissional também. E também serve para brincar, é super divertido. São 15 segundos. Eu nunca pensei em fazer rios. Até faria, mas o meu problema é que eu nunca publicaria. Teria muita vergonha. Vídeos que viralizaram nas redes sociais. Aí depois vocês podem olhar que é a primeira onda e a segunda onda, da Ruth e Raquel, né? Que fala um pouco... É uma dublagem. A cena já existe, né? Ruth e Raquel foi uma novela bem conhecida, né? De história de duas irmãs gêmeas, também atuado pela mesma atriz, e elas eram inimigas, assim, eram irmãs, mas tinham personalidades muito distintas. E interessante falar desse personagem é que eles eram personagens tipos, né? A malvada, a vilã, era muito vilã, e a Ruth era muito boazinha, com todas as qualidades boazinha. Aí tem um momento de reviravolta que a Ruth, ela não fica má, mas ela cresce, fica mais esperta, fica menos ingênua. E aqui é do Planalto Sérgio Moro. Então, está aqui disponível para vocês assistirem. Vamos retornar aqui a técnica do diamante do personagem. O diamante do personagem é interessante você fazer esse tipo de teste. Lembrando que não existe fórmula específica, né, para criar uma história, né? Muitas das histórias a gente faz no feeling, mas saber bastante sobre o seu personagem te ajuda a criar histórias. Porque conforme você vai criando desafios e tudo mais, esses desafios eles têm que bater com a personalidade dos seus personagens, senão você cria uma história não muito verdadeira, né? Por mais que a história seja inventada, ela precisa ter pelo menos nuances de verdade, né? Se naquele universo eu acredito que existe um bruxo que faça magias, né? Eu combinei isso com meus leitores, eu combinei isso com meus espectadores, e aquela história tem que funcionar. Então é interessante você trabalhar bem a nuance de personagem. Eu indicaria vocês sempre fazer essa técnica para vocês desenvolver melhor a história, ou pensar nisso. E outra coisa interessante é você contar a sua história para outra pessoa. Conforme você vai contando a sua história para outras pessoas, isso vai te ajudando a entender mais sobre a sua própria história. Às vezes a gente pensa que a história está claro. Eu quero falar sobre isso, isso e aquilo. Mas por que você quer falar exatamente sobre isso? Às vezes você pegou as pessoas que estão vendo tuas histórias, te pegam de surpresa, né? Opa, mas por que eu estou contando isso? Isso é legal, porque faz com que você pense mais sobre aquilo que você está escrevendo ou como você está escrevendo seu personagem. A primeira dica que eu dou: criou a personagem, conta para o seu pai, conta para sua mãe, conta para o seu tio, conta para o seu amigo, conta para todo mundo, entendeu?
Conta a sua história. Quanto mais você conta a sua história, melhor essa história fica. Melhor para você, que analisa melhor o que você está contando, e melhor para outra pessoa, que te ajuda a analisar melhor aquela história. Às vezes a gente acha que está indo tudo muito bem, mas aí a pessoa te pergunta algo e você fala assim, é mesmo? Por que eu não pensei nisso antes? Quem ele é super importante, né? Quem é esse personagem dentro desse universo? O Procurando Nemo, que é o peixinho, né? O peixinho pai, ele funciona muito bem naquele universo. É o peixinho pai super protetor que teve um problema no passado, né? Perdeu a mulher, a esposa e os filhos, então ele se torna um pai super protetor. O que ele deseja? Proteger Nemo. Mas do que ele realmente necessita é confiar no Nemo, ou seja, libertar Nemo. Então ele fica sempre nesse conflito do que ele deseja, o que ele mais deseja e daquilo que ele realmente necessita. Nem sempre o que o personagem deseja é aquele que precisa. Um outro exemplo clássico é de histórias de amor. Né? História de amor de escola, né? É aquela menininha na escola apaixonada pelo aquele amigo, aquele aluno que é popular, que é maravilhoso. Aí ela consegue chegar perto dele, consegue conversar com ele, consegue ter uma relação com ele, descobre que ele não era nada daquilo que ela queria, que ele é um chato, que ele é metido, que ele é tudo aquilo que ela não desejava. E aí entra o conflito. Ela quer tanto namorar aquela pessoa, mas não é aquilo que ela precisa. Na verdade, a história vai mostrar outras coisas muito mais importantes, geralmente falando sobre amizade, sobre a relação dela com ela mesma, que não tem nada a ver com o outro. Isso é bem interessante, você criar esse conflito. Quem são seus aliados? Quem é que, como protagonista, coadjuvante da sua história, vai te ajudar a chegar aos seus objetivos, né? Todo herói tem um aliado de peso. Assim como ele tem um aliado de peso, ele também tem um inimigo de peso, né? Tem aqueles que vão te ajudar e tem aqueles que vão te atrapalhar. No Procurando Nemo, a gente viu que o peixinho... O meu travou aqui, Alex, vê se eu tô travada. O peixinho, a Dolly, é a pessoa que ajuda, mas também é a pessoa que atrapalha, porque ela é uma peixinha atrapalhona, então ela meio que dificulta também o caminho do seu amigo. E o inimigo necessariamente não precisa ser uma pessoa, um vilão, pode ser uma situação, pode ser a natureza, né? Terremoto, vulcão, tsunami, né? Um lugar muito frio, um lugar muito quente, um lugar deserto, uma floresta. Então, às vezes, o seu grande inimigo dentro da sua história, o seu grande conflito, é sair daquela situação. Você se perdeu no meio da neve. Isso é o conflito, né? Isso é um conflito grande. Então, é o seu inimigo. Seu pior inimigo é o quê? A fome, o cansaço, a resistência àquela natureza extremamente hostil. E a fraqueza é que ninguém é perfeito. Interessante, se eu vou buscar uma água, por exemplo, se o meu objetivo é buscar uma água para mim, porque eu estou com sede nesse momento, essa água, se for fácil eu virar aqui, pegar a minha água e tomar, ela não tem muita, não traz muita atenção, muito interesse para quem está ouvindo ou está vendo, né? Porque eu tive a facilidade de pegar água. Então, eu tenho que ter obstáculos em pegar essa água, né? Eu estou morrendo de sede, mas eu não posso pegar água porque eu estou no meio de uma entrevista de emprego, meu chefe está aqui, meu futuro chefe está aqui, eu não posso simplesmente levantar e ir embora, deixar ele falando sozinho. Isso é um obstáculo, entendeu? Um obstáculo real. Dentro da história, você pode criar vários tipos de obstáculo, né? E a fraqueza é aquilo que, de repente, você quer alcançar. Por exemplo, numa história de um personagem que ele é muito tímido, essa jornada pode ser ele quebrar essa timidez de alguma forma. Ele não vai se tornar popular, né? Ele não vai sair do tímido para opa, o cara é a pessoa mais popular do mundo, não é isso? Ele não vai mudar totalmente a personalidade, mas ele vai conseguir superar essa dificuldade. Se ele tem medo de alguma coisa, se ele é um personagem medroso, ele vai terminar a jornada dele sendo um pouquinho mais corajoso e assim por diante, né? A fraqueza, ela precisa ser mostrada, mas ela vai ser o quê, né? O gostinho de superação para a história ficar mais interessante. Olha, ele não vai conseguir isso. Porque deixa na dúvida do espectador o seguinte: mas ele é tão medroso, será que ele vai conseguir abrir essa porta e acabar com o inimigo? Será que ele vai ter coragem suficiente para enfrentar esse monstro, já que ele é tão medroso? E é isso que faz com que o espectador fique até o final para entender qual é a história.
De onde surge o personagem, a gente também já falou, né? Que são 4 tipos de histórias possíveis, né? Da onde você pode tirar sua inspiração. A grande maioria tira inspiração da própria história, que é muito legal. Tem muitas histórias autorais que ganham, assim, que fica muito interessante. Toda história é muito interessante. A vida de uma pessoa é muito interessante. Veja aí que a gente fica aí horas e horas olhando Big Brother. Então, a história da pessoa é muito interessante. Ou você pode criar a partir da sua história e criar algo interessante também, né? Você pode inventar. Na história pode tudo. O que aconteceu com você, o que aconteceu com a pessoa que você conheceu ou leu. Aqui veja que você pode brincar aqui com fanfiction, né? Você pode pegar uma história de super-herói ou de um personagem específico e colocar ali em outro universo, criar nuances, né? Lembrando que a gente não vai descobrir a roda, todas as histórias já foram contadas. Então, o que eu tenho de elemento? Se eu misturando esses elementos, eu posso trazer algo novo. A história pode ser comparada como uma loteria, né? Você tem uma loteria, 50 números de possibilidade. Desses 50 números, você tem 5 combinações para você acertar, 5 ou 6 combinações para acertar na loteria. Então é isso. Você tem um universo finito de história, né? Amor, traição, vingança, medo, desespero, né? Tem ali as histórias finitas. Essa história é a história de abandono, essa história é a história de um pai, a história de uma mãe, né? Tem ali as temáticas já pré-definidas, já existentes. Como você vai contar essas histórias, como você vai misturar esses elementos, é que é o original, que é o diferenciador da sua história. Coisas que você gostaria que acontecesse com você é o exemplo de super-herói, né? O que você gostaria de ter como poder? O que você gostaria de mudar no mundo? Então, só pode ser uma história que você gostaria que acontecesse muito com você. Coisas que você nunca gostaria que acontecesse com você pode ser uma história de terror, né? Ninguém gostaria de encontrar com um fantasma, com, sei lá, com um bicho, com um monstro, né? Que, sei lá, que a Terra explodisse, que viesse uma pandemia, por exemplo, a gente não gostaria nunca que acontecesse com a gente. Pode ser o feeling, né? A ideia inicial da sua história. Coisa que eu não gostaria que acontecesse, nem comigo, nem com ninguém. Personagem autor entra nessa história aqui, o que aconteceu com você, né? Eu sou o personagem, eu estou contando a história. Personagem a partir da mistura de personagens, são os fanfictions, mas a gente faz isso muito. Antes mesmo de existir fanfiction, já existia, né? A gente pode pegar um personagem e se inspirar naquela história, né? Se você vai criar um personagem de herói, é um bom momento de você pegar livros, estudar sobre heróis, pegar quadrinho, ver filmes, né? Você tem que pesquisar sobre essas possibilidades de herói, né? Fazer uma mistura ali, sei lá, você pega um pouco do Magneto, uma menina e cria um outro poder. Você criou um personagem que existe, que é no Stranger Things, que é a menina que tem poder do Magneto, de ler mente, ela tem poder de fazer com que as coisas voem, né? Pesquisa de personagens de uma geração. Aí esse personagem é você pensar numa geração. Quero contar um personagem, essa história acontece antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, ou 1500 anos depois de Cristo, né? Você tem que perceber como era esse tempo, né? Como é que era a vida nesse período? Em 80, nos anos 80, nos anos 30, meu personagem vai ser referência nos anos 50, ou o personagem está numa situação de guerra, tem muitos personagens criados dentro de uma história de guerra, né? Então aí cabe bastante pesquisa. Personagem ou rede de personagem a partir de um estilo formal, uma estrutura narrativa. Personagens de estilo formal ou estrutura narrativa são aqueles personagens que eu já falei sobre os arquétipos, né? Um exemplo clássico. A história de Jesus Cristo é um arquétipo que foi muito utilizado nas histórias de herói, né? O que acontece? Ele é um personagem, está vivendo a vida dele rotinamente, tudo está acontecendo dentro da normalidade, até que surge um grande inimigo, né? Aí que só ele pode combater esse inimigo. Não tem outra pessoa que pode combater esse inimigo, né? Não existe mais ninguém que possa combatê-lo, porque ele tem poderes específicos que só ele pode combater aquele inimigo. E aí ele entra em combate com o inimigo. No primeiro momento, às vezes ele ganha, não ganha. E aí vai depender da história. Depois existe o traidor. Um traidor que entra e entrega. O traidor é sempre aquele que ele confia, né? É um amigo próximo, é o chefe, é alguém que ele jamais imaginou que seria um traidor, queria entregá-lo. Aí ele vai para a mão do inimigo.
E é aquele momento que ele está sofrendo muito, que ele está apanhando, que ele está quase no finalzinho morrendo, acontece o quê? A ressurreição, alguma força de dentro, né? Uma coisa que ele lembrou, ele lembra porque ele está ali, ele busca uma força interior, uma coisa mágica, né? Sempre uma situação mágica que acontece e faz com que ele, do nada, quase na morte, consiga sobreviver àquela situação. Ele vira o jogo, salva a mocinha que está em perigo lá, gritando socorro, 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 e consegue ainda acabar com o inimigo. E aí ele triunfa sobre o mal, geralmente é o bem contra o mal, e a história tem um final felizinho, com ele retornando para aquele mundo dele de rotina, mas transformado, porque ele sofreu toda uma jornada de superação de si mesmo, dos seus medos, dos seus problemas, enfim, mais confiante daquilo que ele era no início. Então é uma estrutura arquétipa que vai sempre seguir esses passos. Acho que eu já falei aqui. O 3P do personagem. O 3P do personagem é como é esse personagem na vida profissional, que é importante você definir. Você vê aqui no Simpson, né? O Simpson tem uma profissão. Eles são crianças, têm as suas próprias características, né? Não tem profissão, mas ele é um aluno, ela é uma aluna, ele é um aluno extremamente não exemplar, é um aluno muito rebelde, e ela é uma aluna inteligentíssima. A gente faz esse contraponto aí. E tem o Bart, né? Que é um cara meio... Homer. Homer, deixa eu te confundir aqui. O Homer é um personagem um pouco irresponsável, mas é um pai de família que trabalha numa fábrica. Então, pensando assim, os super-heróis também têm as suas profissões. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um adolescente, ele, na verdade, ele é um estudante que está estudando fotografia e tem sonhos de ser um grande jornalista. Então, veja que isso ajuda na jornada dele, cria um objetivo, né? E como ele age no trabalho, né? É bem interessante também você perceber qual é a sua profissão e como ele age. Vida privada. A vida privada, como ele é quando está sozinho, né? Ele é tímido, ele é calmo, enfim. É no momento que ele é sozinho que você consegue aprofundar mais, né? Os desejos do personagem, né? O que ele realmente deseja, que está lá oculto. A sua relação com a família, os seus problemas quando era criança, seus traumas na infância. Aqui o Qual Signo a gente já fez essa brincadeira para meio que testar a personalidade, onde ele nasceu. E a vida pública, né? Quem são seus amigos, quem são seus aliados, o que ele faz na vida pública, para onde ele vai, né? Quando ele não está sozinho. É bem interessante também. O Homer vai sempre para um bar, né? É um desenho, mas esse desenho é bem adulto, bem assim. Então, a vida privada é interessante você entender o personagem com o que ele quer de mais íntimo, né? O que ele deseja. Os objetivos do personagem, às vezes, não fica claro de imediato. De um herói até fica, porque o que ele quer é salvar o mundo. É isso. O desejo dele maior é salvar o mundo, mas tem histórias um pouco mais densas, mais complexas, que você mostra melhor na sua vida íntima. Vamos dizer que ele seja um personagem que queira ser um cantor famoso. Então, assim, mostrar ele cantando no chuveiro é muito interessante. Vou só fechar minha câmera, gente, porque para dar uma melhorada aqui na internet. Não sei o que aconteceu. Às vezes isso acontece na melhor de família. Então, saber aquela brincadeira também que eu fiz sobre o signo, né? Às vezes você pode brincar, dar um signo para o seu personagem e daí tirar características dele. Interessante. Vida pública, né? Como é que ele age em público? Interessante que o Simpson, na vida dele pública, o lugar, quando ele não está no trabalho, que é a vida privada, e nem em casa, ele está num bar, né? Perceba que tem 3 cenários aí sempre sendo bem explorado dentro do Homer Simpson, né? Da família Simpson, que é essa relação dele com os amigos, mas são amigos de bar, né? Não são amigos que estão em outras situações, né? Checklist de personagem. Checklist é meio que você conferir. Pô, será que eu trabalhei bem o meu personagem? Eu sei qual é o objetivo do meu personagem? O meu personagem tem credibilidade? Ou seja, ele é capaz de alcançar aquilo que ele deseja? Ele tem qualidade? Por exemplo, ele é medroso? Ele pode ser medroso, mas ele pode ser um cara persistente, né? Ele não pode ser medroso e ser um cara que desiste rapidamente. Não dá. Não, seria impossível.
A empatia é o que faz com que eu fique ligado no personagem. Se eu me identifico, por exemplo, se eu me identifico com o Chris, com a situação que o Chris vive, por isso que o Chris é adorado pelos alunos, né? Aluno não, pelos adolescentes, né? Esse personagem aqui é muito adorado pelos adolescentes porque ele fala muito do universo dos adolescentes. Então, eu crio uma ligação do personagem com o espectador, porque eu, naquela situação, eu faria a mesma coisa. Tipo assim, empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então, a capacidade de eu me colocar no lugar do Chris faz com que eu sinta uma conexão diretamente com o Chris. É a questão da afinidade, né? A gente está sempre próximo dos amigos, dos professores ou dos familiares que a gente mais se identifica, né? E tem uma afinidade de objetivos, de pensamento. Então, às vezes, eu vejo assim, um personagem matador. Por que eu me identifico com o matador? Porque lá no início da história, eu contei uma história muito triste em relação a ele. O que eles fazem geralmente no filme de ação? O cara tá lá, é um cara matador, mas tá lá vivendo de boa, cuidando da família, passeando com o filho. Aí vem um vilão e mata a família dele toda. Isso é um gancho para licenciar ele matar todo mundo aqui dentro da história, né, gente? Na vida real, isso não é. O ideal é que a justiça resolva isso, né? Que o bandido seja preso e seja condenado a partir da lei que existe. Ninguém vai sair matando aí todo mundo. Mas, como o filme e as histórias são cartazes para a nossa realidade, ou seja, uma válvula de escape para a gente aliviar as nossas tensões, a gente entende um matador saindo matando todo mundo. Um cara que vai, chega na casa e mata todos os inimigos dele, né? Tanto é que nas histórias, o inimigo, ele não aparece muito, né? A gente não sabe por que ele é inimigo, a gente não sabe nada sobre o vilão. Por que a gente não sabe nada sobre o vilão? Sabe muito pouco sobre o vilão. Para não gerar empatia. Porque quando, tipo, o exemplo do Coringa, quando a gente conhece a história do Coringa, a gente cria empatia pelo Coringa. Mas ele é um personagem, ele é um anti-herói, né? Ele é um personagem ruim, ele é um vilão. Mas a gente, na história dele, do Coringa, a gente sente pena do Coringa porque a gente aprofunda na história. Então, se você vai criar um herói e um vilão dentro da sua história, você vai dar mais relevância ao seu herói do que ao seu vilão. Porque se você mostra muito do seu vilão, você gera empatia pelo seu vilão. Ele até rouba a tua história se você deixar. Então, assim, isso que é gerar empatia. O Coringa, a história do Coringa, é você gerar uma empatia para uma figura que geralmente não haveria empatia na sociedade. Mas aí ele traz várias desculpas, né? Que ele é esquizofrênico, que ele sofre depressão, não sei o que, não sei o que lá. Mas ele é punido. No final da história, ele é punido. Porque ele é o mal na sociedade. Na verdade, ele revela o mal na sociedade. Ele traz o que é pior dentro da sociedade. E ele, naquela maldade dele, acaba que a maldade dele se espalha, né? Há uma revolta, quase uma guerra civil detonada pelas ideias do Coringa. Então, ele é um mal que precisa ser combatido. Então, ele traz o Coringa, explica quem ele é, mas no final o cara fala, peraí, não, isso não pode ser normalizado, né? Porque a gente está trabalhando com o imaginário humano. As histórias são isso, para trabalhar o imaginário humano, como a sociedade deve agir. Então, você não vai, provavelmente, criar um anti-herói que vai chegar lá no final e tá tudo bem e sai feliz da vida. Não. Geralmente, o anti-herói, ele vai, no final da história, ter uma relação ruim, um final ruim. Complexidade é isso, né? Os personagens tipo, eles são muito rasos. Funciona muito na comédia. Mas no drama, ele é ruim você trazer um personagem que não tenha outras camadas. Isso que é tornar o seu personagem complexo. Ele é bom, ele é bom. Ele merece aquilo que ele merece, o objetivo merece. Mas ele também tem um defeito, né? Isso que é ser humano. O ser humano não é 100%, né? Não é perfeita. Ninguém é perfeito. Acho que as histórias de hoje elas são bem mais. Eu vou botar esse negócio aqui, Alexa, porque eu acho que a internet resolveu hoje criar uma brincadeira comigo. Só isso. Complexidade é outras relações que o personagem tem. Ele não é o bonzinho perfeito e ele também não é aquele mal por ele mesmo, né? Não é aquele vilão tipo, né? Estereotipado. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro, não tem nada, não.
Ele é ruim, mas ele também tem uma ou outra nuance bacana. Ele é um super-herói, mas ele não é o mocinho perfeito. Se você for comparar histórias antigas com a história de hoje, se for pensar na novela, se for pensar até mesmo nas histórias de heróis, vocês vão ver que os heróis hoje têm nuances bem mais complexas, têm outras coisas, características que não faz ele um ser perfeito, né? Perfeição não existe. Elementos básicos da narração. Então, a narração, a gente está falando de estrutura, como estruturar a sua história a partir do seu personagem, né? Sempre tem um tema, a história sempre vai a partir de um tema. Então, quando você escreve uma história, ou até mesmo quando você filma uma história, existe um narrador, que é a pessoa que conta a história. Essa pessoa que conta a história pode estar contando na primeira pessoa, eu contando a minha história. Quando eu era pequena, aconteceu isso, aquilo, hoje eu estou vivendo assim, assim, assim. Existe histórias, muitas histórias assim. E a narrativa, o enredo, é o que está acontecendo, é a própria ação, né? O que o personagem está vivendo naquele momento. Do personagem a gente falou, e as quatro perguntas importantes dentro para estruturar uma narração. Primeiro, quem são? Quem são os seus personagens ou quem é o seu personagem? Se for uma história que fala sobre uma única pessoa. Pode ser que tenha um universo só. Alguém isolado dentro de uma casa, tentando entender a sua vida, como ele chegou àquela situação. É um monólogo, pode existir. Geralmente, você vai fazer o seu personagem com relação a outros personagens. Tempo, né? Quando é que passa a sua história, né? É no presente, é no passado, é no futuro. Lugar, super importante. Você vê que o Homer Simpson, o Homer, ele tem 3 espaços. Ele tem a casa dele, onde acontecem as situações. Ele tem o bar, onde é a relação dele com os amigos. E ele tem o trabalho, que é a relação dele com o chefe. Então, ele tem 3 espaços a ser definido na história dele. Você pode criar um espaço, que é um castelo, mas aí no castelo tem sala, tem biblioteca, tem quarto, né? Aonde você quer criar a ação. Onde? E o drama é a ação, é como acontece, como é que o seu personagem vai conseguir conquistar aquilo que ele deseja. Estrutura em 3 atos, né? 3 atos é nada mais que nada menos início, meio e fim, né? Toda história tem início, meio e fim. É uma relação clássica. Não existe história sem fim. Mesmo que essa história tenha continuidade numa outra história, que você deixe essa história com um gancho para outra história, aquela situação, aquele objetivo, ele tem início, meio e fim. Tem que finalizar. Senão você fica, espectador, leitor, fica meio assim, e aí, eu vou resolver essa história? Como é que é isso? Pode ser algumas propostas quando é jogo, né? No jogo você decide o que você quer de final, mas mesmo dentro das narrativas de jogos, existe possibilidade de fim. Não tem uma infinidade de fim, né? Ou termina assim, ou termina assim, ou termina assado. Tem 3 possibilidades. Então, o fim tem que existir. Não é deixar para Deus resolver. É você que é o escritor, você resolva. Você tem que dar essas possibilidades. Então, tem um mundo comum, que a gente chama de mundo comum, mas é a rotina. É onde o personagem vive, quem é o personagem, como é que funciona esse universo. O universo fantástico funciona de um jeito. Não há um universo fantástico, funciona de um outro. Nos anos 30, as relações são diferentes, né? As roupas são diferentes, a relação do pai e mãe é diferente, né? Tinha uma autoridade maior do pai em relação ao filho, era uma sociedade mais regrada, vamos dizer assim, diferente de hoje. Você apresenta o tema, sua história é sobre o quê? Sobre amor, sobre traição, vingança. O que é a sua história, né? E levanta as questões e estabelece risco, né? Levantar por que esse tema é relevante, o que eu quero mostrar nesse tema, por que eu vou contar uma história de amor. Eu acho que o amor é a coisa mais importante na vida, salva mundo, salva pessoas. Ótimo. Essas são suas questões, então mostre isso. Estabelece riscos. Então, quando é que o amor está em risco, né? Quando é que isso pode ser possível, quando não é possível? E como é que o seu personagem vai se relacionar nesse universo? Incidente incitante, na verdade, é o conflito, a apresentação do conflito. Sou apaixonada por um determinado rapaz, mas existe um conflito. Eu me acho feia, eu sou tímida, eu não sou tão popular na escola. Isso é um conflito. Eu quero chegar uma pessoa que é extremamente popular, extremamente visível na escola, e eu me sinto mal. Então, eu tenho que resolver o meu conflito interno
melhorar a minha autoestima, melhorar, né, de repente até melhorar minha popularidade, ser menos tímida, tentar ali estar naquele local onde ele está para conseguir conquistar o meu objetivo, conquistar aquele gatinho que eu achei que é a última Coca-Cola do universo. Aí eu chego lá e descubro que não é bem assim, que ele é um chato. Eu termino, né, felizona com meus amigos. E a normalidade se torna o caos, né? Aquilo que era normal, né? Vamos lá, você está linda e feliz lá, tudo bem, você não se sente a pessoa mais bela do mundo, mas está vivendo feliz. Mas aí você se apaixona. É um conflito, né? Porque sai da sua normalidade de estar ali na boa e cria uma outra situação que você não queria estar vivendo. Então a sua vida realmente se transforma num caos dentro daquela normalidade. Agora, existe caos mais visíveis, como esse aqui do King Kong, né? O King Kong eles vão lá na floresta, pegam o King Kong, traz para a cidade e o King Kong se solta, né? É um caos, né? Se estabelece aí um caos. O Superman ou o Homem-Aranha tá lá resolvendo, tá vivendo a vida dele, um ou outro bandido, que ele consegue pegar rapidinho, volta para a normalidade dele. Mas aí surge um vilão muito perigoso, que é um caos, né? O vilão derruba prédio, sequestra a mocinha, enfim. Para ele se torna um caos. O ponto de virada, ele precisa fazer escolha, ou seja, ele vai salvar essa mocinha, ele vai abrir mão daquilo, geralmente ele abre mão daquilo que ele mais deseja, né? Tipo, o Homem-Aranha deseja ser um menino normal, ser jornalista, ele não quer ser herói 24 horas, mas ele vai abrir mão disso, porque ele precisa salvar o mundo. O segundo ato é o meio da história, né? É o miolo, como as coisas acontecem. Aí tem algumas denominações específicas, que é o caminho sem volta, né? O que é o caminho sem volta? Ele escolheu fazer isso, né? Ele escolheu ser herói. Não dá para ele ser herói e ser fotógrafo. Ele vive sempre nesse embate. Não dá para ele ser os dois. Então tem um momento que ele meio que deixa esse objetivo de ser um grande fotógrafo, de ser um grande jornalista, para se tornar um herói, até para ele poder resolver aquela situação. Então, é um momento que tem um caminho que ele não vai conseguir voltar. Por exemplo, aqui no Godzilla, quando o Godzilla chega até a grande cidade, aquele conflito tem que ser resolvido, ele não tem como escapar mais, ele não tem mais como fugir daquele problema, ele tem que resolver o problema. O caminho sem volta de uma relação de amor é quando ela decide, não, eu vou conquistar esse gatinho, e ela faz de tudo para conquistar, é um caminho sem volta, né? Não tem mais como voltar, ela decidiu, vai em frente. Aí ela fica menos tímida, procura melhorar um pouco, caprichar no visual, geralmente corta o cabelo, bota uma beca bacana e vai para a guerra, né? Entre aspas. Clímax é o ponto mais alto, é aquele momento, e aí ela vai conseguir, tá? Aquele momento de beijar e desculpa, não, você falou uma besteira, não era bem isso que eu queria. E o clímax na ação dramática aqui de ação, vamos dizer, o clímax do Godzilla é quando ele está destruindo a cidade, né? As pessoas têm que tomar uma decisão. Do King Kong é quando ele está lá no alto da torre, sequestra uma mulher e está lá no alto da torre e alguém tem que fazer alguma coisa para acabar com aquele monstro, senão ele vai acabar com todo mundo. E o terceiro ato, na verdade, é o fim. Acabou a história, não tem, né? Como é que eu termino? Geralmente, quando eu estabeleço história, eu estabeleço o início e o fim. O miolo eu vou criando aos poucos, tá? O fim é importante para algumas histórias. Por exemplo, histórias de assassinato, como a gente viu de história de detetive, né? A gente define desde o início da história quem vai ser o assassino, para quando você colocar a pista durante o desenvolvimento da história, você ter noção de quem que você está botando a pista certa. Se você não sabe quem é o assassino, as pessoas podem não saber, o leitor pode não saber, mas o autor precisa saber quem é o seu objetivo final, né? O autor precisa saber quais são as pistas, senão fica meio doido. Você cria um monte de pistas aleatórias, aí chega no final, a pessoa nada a ver, você pensa, pô, eu não vou acreditar nessa história, entendeu? Aí você perde a verossimilhança, né? Que é a verdade da história, embora ela não seja verdadeira, mas a verdade daquela história você se perde. Se você bota pistas que lá no final elas vão se perder, e você fala assim, pô, eu tinha quase certeza que era fulano. É claro que você pode criar pistas falsas, mas lá no final, a pista que você colocou, o espectador fala assim, poxa, mas não é que é mesmo? Bem que eu desconfiava que podia ser esse personagem, né? Poxa, pensando bem aquela pista lá atrás, a gente fala, né? Aquela pista lá atrás, deixada lá atrás,
bem que indicava ele. Por quê? O autor, quando criou a história, ele já criou pensando nessa possibilidade de fim. Aqui são os 12 passos do herói nas histórias de Joseph Campbell. Ele fez um estudo com várias histórias de sucesso e ele descobriu que dentro desse sucesso tinha 12 passos, que a gente chama a jornada do herói. Mas as histórias, nem todas as histórias têm os mesmos passos, mas algumas coisas é muito igual, tá? Mas você não usa todos os 12. Você pode usar uns 10, uns 8, por exemplo. O status quo é o cotidiano, é a rotina, a vida desse personagem. Era uma Chapeuzinho Vermelho, né? Vivia na floresta, e aí a mãe manda ela levar uns doces para a vovó. Isso é comum. Aquela personagem ia para casa da vovó, já sabia o caminho, é um mundo comum. Só que, no meio do caminho, ela encontra o lobo. Aí a gente chama de segundo passo, a chamada para a aventura. E ele fala que existe um caminho muito mais rápido, e ela confia nele. Aqui ela poderia recusar ou procrastinar, mas no caso da Chapeuzinho, não, ela não recusa. Ela vai na ideia do lobo, por isso que ela se dá mal. O mentor, o encontro com o mentor, é o encontro com as pessoas que vão ajudar ela nessa jornada. Ela se perde, né? Quando ela vai pelo caminho que o lobo manda, ela se perde na floresta. Perdida na floresta, ela encontra alguém, um passarinho, um coelho, não me lembro mais quem é que chega para ajudar a Chapeuzinho a encontrar o caminho de volta, porque ela se perde nesse caminho. A primeira travessia é ela ir desbravando a floresta até encontrar um caminho até encontrar um caminho que vai dar de encontro com a vovozinha. Os testes inimigos e aliados. Inimigo a gente já sabe que é o lobo, né? Na história a gente já sabe que é o lobo. E os aliados são aqueles que ajudam. Então, veja bem que às vezes o mentor e os aliados são as mesmas coisas. Então, às vezes não tem 12 passos, tem menos. A aproximação da caverna oculta é um momento de quase perigo. E a aprovação suprema é um momento que ela fica lá, em que ela encontra o lobo mau. Ela chega na casa da vovó, aí o lobo mau fala assim para ela. E ela fala assim, vovó, pô, ela começa a desconfiar, né? Ela está aproximando ali do perigo. Ela está ali quase sendo engolida pelo lobo mau, e o lobo mau brinca com ela, né? Por que você tem esses olhos tão grandes? É para te ver melhor. Por que você tem esse nariz tão grande? É para te cheirar melhor. E vai aumentando. Vovó, por que você tem essas orelhas tão grandes? Para te escutar melhor. Vovó, vovozinha, por que você tem essa boca tão grande? É para te comer e é o clima. Pá, corre atrás dela, vai aquela coisa, e ela consegue superar. Acontece algo muito, vamos dizer assim, fora do comum, ó, surge do nada um caçador e ajuda a ela matar o lobo mau. E aí ela consegue vencer. Aí a recompensa suprema é que ela recupera a vovó, né? A vovó sai da barriga do lobo mau, ela ela consegue salvar a vovó, volta para sua vida, feliz da vida, né? Volta para sua vidinha comum, volta para sua casa, aprende a lição de que ela não deve ir pela ideia das outras pessoas, né? Para tomar cuidado quando for pela floresta e principalmente não desobedecer à mãe, né? Respeitar o que a mãe está falando. A ressurreição não tem ressurreição, aqui seria o retorno da vovó, né? A vovó que estava lá morrendo, ou ela que estava quase sendo pega pelo lobo mau, aí vem um caçador e pá, mata com o lobo mau. O retorno com o Elixir é que ela aprendeu, e finalmente ela aprendeu a lição. Ela não vai mais repetir aquilo. Essa é uma das possibilidades de estrutura narrativa. Mas isso é um estudo em relação à estrutura narrativa. Como eu falei, não existe regra para construir histórias. O importante é você entender quem é o seu personagem e como ele funciona naquele universo. A partir daí, tudo fica mais suave. Então, terminamos a nossa aula. Obrigada por todos que puderam ficar e comparecer. E é isso.